Olá, espero que você esteja bem. Hoje falaremos sobre a continuidade de algumas integrações do cérebro superior e do cérebro inferior, ou seja, o andar de cima e o andar de baixo e como isso pode influenciar no desenvolvimento e nas vivências do seu filho. Meu nome é Paula Gonçalves, sou psicóloga e psicanalista do Instituto Freudiano. Roda a vinheta, editor! O movimento do corpo afeta diretamente a química, o desenvolvimento, o funcionamento do cérebro infantil e até mesmo do cérebro adulto. Com isso, quando o andar de cima perde o controle, uma das grandes formas de recuperar esse controle é caminhando, correndo, movimentando o seu corpo, porque isso é um sinal de pedir ajuda. E esse pedido de ajuda vem por essa alteração química que ocorre no movimento do corpo infantil e até mesmo adulto. Ou seja, quando o seu filho para de pensar, de tomar decisões acertadas, de ter um afeto, de pensar claramente, precisamos acessar novamente o andar de cima. E a maneira mais rápida de ter esse acesso é caminhando, correndo, movimentando ou fazendo uma atividade física, ou seja, mexendo com a química cerebral. Mexer com essa química ajuda a conectar as emoções. E é esse movimento que coloca o nosso corpo em um sinal de alerta, ou seja, ele vai acessar de novo a nossa amígdala. Novamente, quando eu movimento, eu faço uma pausa naquele instinto, tento reconectar o andar de cima para que as coisas possam funcionar da maneira mais adequada. Ou seja, sempre que você perceber que o seu filho está agitado, nervoso, que ele está um pouco desorientado ou que ele perdeu o prumo, está sobrecarregado, faça uma pausa, convide ele a caminhar, andar de bicicleta, jogar aqueles videogames interativos, fazer com que ele faça algum movimento com o seu corpo. Esse movimento vai trazer um pouco de oxigenação para o seu filho e logo depois a capacidade de conexão com o andar de cima é grande e ele começa novamente a pensar claramente, a tomar decisões acertadas e aí seguir o seu desenvolvimento da melhor maneira possível. E quem sabe você, pai, quando também estiver passando por uma situação complicada, caminhe, movimente-se, ande de um ponto ao outro se você não pode sair do seu escritório, mas levante e você vai ver a mágica da química acontecer no seu corpo. Talvez você acredite que não conheça uma técnica, mas você conhece. A técnica do mover ou perder. Foi um treinador de futebol americano que trouxe essa técnica para o pessoal do esporte. Sabe, você que deve ter visto algum desses jogos da Copa do Mundo em que um jogador estava fazendo uma jogada e ele perdeu essa jogada, ele dá aquele soco e dá aquele pulinho, respira e volta para marcar? Eu sei que isso faltou no jogo do Brasil, mas bom, deixa pra lá, né, Fred? Mas geralmente, quando o jogador perde uma jogada, faz um lance, ele dá aquele salto e retorna para continuar a ação. Esse salto, ele traz uma reconexão. Sim, saltar e movimentar também é uma outra técnica que pode ser usada para reconexão. Não sinta vergonha, salte. Busque novamente a conexão com o seu andar de cima. Ensine seu filho a fazer isso. Vai ajudar bastante.
Precisamos lembrar que muitas das nossas emoções, muito daquilo que sentimos, começa no corpo. E eu vou um pouquinho além. Começa no corpo e termina também nele, se não existir um acompanhamento. As nossas emoções passam pelo físico do nosso corpo. E se a gente não souber fazer as conexões, isso pode trazer um grande problema. Então, se eu não souber fazer essa integração geral, vai dar problema de desenvolvimento, de conexões, de vivências. Então, as nossas emoções e aquilo que nós sentimos passa diretamente pelo nosso corpo. Por isso, precisamos movimentá-lo. Então, a função dos pais, e eu nos coloco aqui, terapeutas também, é oferecer a essas crianças uma oportunidade de acessar o seu cérebro por inteiro, de fazer conexões do andar de cima, do andar de baixo. E também não podemos esquecer das conexões do direito e do esquerdo. Vamos trazer essas oportunidades. Vamos usar tudo aquilo que as técnicas terapêuticas e que a capacidade química, neuroquímica e cerebral podem nos trazer. E eu gostaria de encerrar esse vídeo, pai, com uma simples analogia que você pode passar para o seu filho, que eu vi num livro muito especial, que o nosso editor vai colocar aqui no nosso canto do vídeo, que é a seguinte: essa é o nosso cérebro por inteiro. Aqui estamos falando da parte superior, que é quando eu consigo pensar claramente para tomar as minhas atitudes, as minhas ações, para eu sair das minhas ciladas. Pense que você tem um casal de filhos, o mais velho e o mais novo. O mais velho está lá brincando com aquele Lego dele e montando o Lego. O mais novo, esperto que é, vai lá e derruba. Só que você é um pai antenado, você ensinou para o seu filho essa técnica. Quase sempre morremos de raiva. E antes de tomar uma ação, o que a gente faz? A gente aperta, a gente segura aqui as nossas ações. Então, quando você segurar, ou o seu filho segurar essa ação, você está lembrando que você precisa pensar com o cérebro de cima. Ou seja, que você não vai poder agredir o seu irmãozinho ali naquela situação. Você vai chamar o seu pai, pedir para que ele retire ele do quarto e lembrar o seu pai que você não gostou da atitude do seu irmão e que talvez esse pai precise conversar também com o irmão mais novo. E aí, o que a gente está segurando aqui? O andar de baixo, que é aquele onde a gente sente, onde tem o sentimento, a emoção, onde tem o instinto. Então, às vezes eu seguro para que ele não exploda, mas também eu preciso que ele fique aqui. Porque um ser humano que tem a conexão do pensar, o andar de cima, e a conexão do instinto e da emoção, trabalhando sempre junto, é um ser humano cada vez mais completo. É um ser humano com possibilidades de desenvolver sempre. Fica aqui o meu abraço a você. Até a próxima. Tchau.